Mateus 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, ou irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia Sagrada usa muita ilustração sobre como nós podemos ser salvos. E aqui nós temos o Senhor Jesus fazendo isso, através de uma comparação, através de uma parábola. Este livro sagrado, escrito por Deus, usando homens servos de Deus, nos mostra que se um dia queremos chegar no céu, se um dia você quer chegar no céu, precisamos da salvação que Deus tem preparado. É impossível, meu amigo, você chegar no céu sem esta salvação. Você pode descartar toda possibilidade. Uma outra coisa, não existe reencarnação. Só existe uma vida. A Bíblia diz, neste livro, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Para você reencarnar, você vai ter que morrer de novo. Então a Bíblia já adianta o assunto. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Só morre uma vez. Então, a pessoa tem que pensar bem nesta vida sobre as suas escolhas em relação à eternidade. Você pode errar, eu posso errar em muitos assuntos nesta vida, mas escolhas, nós temos consequências. Mas muitas coisas a gente supera, muitas coisas a gente consegue conviver, mesmo sofrendo. Mas, meu amigo, se você errar no assunto para a eternidade, se você errar no assunto da sua ida para o céu, só tem um outro lugar para você estar: o inferno. Quando o Senhor Jesus veio aqui neste mundo, Ele deixou este assunto bem claro. Ele não tratou este assunto com panos quentes. Você entende essa expressão, né? Tentou meio que esconder, não dizer a verdade, para não assustar os seus ouvintes. Ele assustou, a ponto de matarem ele. Mas mesmo assim ele morreu.
morreu fazendo a vontade de Deus. Muita gente não quer abrir mão de poucas coisas para fazer a vontade de Deus. Mas, meu prezado ouvinte, tem gente que morre querendo fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que recebeu um corpo que foi preparado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, ele morreu por fazer a vontade de Deus. E ele mesmo falou que só existem 2 lugares depois desta vida. Ele contou histórias que mostrava que pessoas estavam indo para o céu, mas também pessoas estavam indo para o inferno. Isto lhe interessa hoje? Talvez você está com toda a saúde, você pode pensar, não, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas para fazer. Talvez é um assunto que realmente a gente tem que pensar, pois é, não dá para a gente esquecer esta parte espiritual. Mas se fosse o seu último dia hoje, meu amigo, você acha isso impossível? Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? Você sabe quantas pessoas morrem por hora no mundo? Você sabe quantas pessoas morrem por segundo no mundo? O próximo da fila pode ser eu, pode ser você. E os seus projetos? Os seus planos vão ficar. Você vai ser colocado sozinho naquele caixão. Amigos, esposa, namorado, trabalho, dinheiro, carro, casa, faculdade, diplomas. Tudo fica. E nós vamos sozinhos para um desses 2 lugares. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Mas sabe, você não vê ninguém no velório rindo, festejando, batendo palma. Não, é um momento solene. E a maioria das pessoas não sabe aonde aquela pessoa está. Não sabe. Chama um padre, chama um pastor, chama um missionário. E muitas vezes nem eles sabem onde aquela pessoa está. Mas, meu amigo, aquela pessoa está no lugar que ela escolheu. Você também vai estar no lugar que você escolher. Nesta parábola que o Senhor Jesus contou, ele faz uma comparação da nossa salvação como um rei convidando as pessoas para o casamento do seu filho. Não é difícil nós entender esta parábola. O rei é Deus. O seu filho é o Senhor Jesus. Deus está preparando uma noiva para o seu filho neste mundo. Você sabia disto? No arrebatamento que nós já ouvimos esta noite, é o momento em que o noivo vem do céu e as pessoas salvas neste mundo, não as pessoas religiosas, não as pessoas que foram batizadas, não as pessoas que pagam o dízimo, as pessoas salvas por Cristo, vão se encontrar com o noivo e se dará então as bodas, a festa de casamento. Hoje no mundo está sendo feito o termo legal. Sabe o que é isto? O compromisso da pessoa querer Cristo como Salvador, ser salvo por Ele. Ele está se comprometendo de ser e fazer parte da noiva de Cristo. Sabe que existem pessoas aqui neste salão que já fazem parte deste corpo da noiva de Cristo? Se Ele voltar esta noite, boa parte das pessoas que estão aqui neste salão vão ser levadas, arrebatadas, tiradas deste mundo, onde quer que esteja, para se encontrar com Ele ali. Nós vemos aqui que o rei, Deus está convidando.
Está convidando todas as pessoas para serem salvas, para se comprometer com seu Filho através da salvação. Porque nós não estamos, como nascemos aqui, meu amigo, você não está preparado para ir para o céu. Nem eu estava. Eu fui salvo com 18 anos. Eu não nasci salvo. Ninguém nasce preparado. Ninguém nasce salvo. A Bíblia diz que nós nascemos como pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, sabe o que ele disse uma certa vez? Entre tantas palavras que ele disse, Deus, o Pai dele, enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele disse, vinde a mim, todos que vêm a mim vão ser salvos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse, vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Como nascemos aqui, nós não nascemos com a vida eterna, nós não temos a vida eterna. Para recebermos a vida eterna, para morar com Deus no céu, nós precisamos desse Salvador. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. O apóstolo Pedro disse que ele, Cristo, falando do Senhor Jesus, ele levou em seu corpo naquela cruz os nossos pecados sobre aquele madeiro, meu amigo. A morte de Cristo não foi um mártir. Foi para salvar você e a mim. Ele estava assumindo o nosso lugar como pecadores. Ele assumiu o lugar, não como um pecador, mas para pagar a dívida dos pecadores. Você mesmo e eu. Mas diz alguém, e o que a gente faz? O que vamos fazer com isto? A Bíblia responde, eu já citei, mas talvez você não notou. A pessoa toma posse pela fé da morte de Cristo. Só isto. Isto é tudo para Deus. E será tudo para você. É uma realidade. Porque a mesma pessoa que morreu naquela cruz foi sepultada, ela está viva. Você não crê num homem morto. Você crê numa pessoa que morreu, mas que ressuscitou. Subiu ao céu, ele voltou para o céu e está sentado à direita de Deus, exaltado, sendo um homem, mas sendo Deus ao mesmo tempo. Note o que a parábola diz. Deus, ele deseja que nós conheçamos o seu Filho. Diz aqui que o rei, Deus o Pai, está preparando as bodas, uma festa de casamento para o seu Filho. E está convidando as pessoas para que conheçam o seu Filho. Para Deus, meu amigo, presta atenção, para Deus, não existe coisa mais importante do que seu Filho. Mas por quê? Ele é uma pessoa egoísta? O que o seu filho tem tanto valor? O filho dele nunca foi criado. Isso já é bastante, né? O filho dele é igual a ele. Igual no aspecto, no sentido que são eternos. Todas as demais coisas foram criadas. Seja o céu, a terra, o universo, seja os anjos, tudo foi criado. O seu filho, não. O seu filho é uma pessoa que sempre existiu quando nada existia.
E Deus deu esta pessoa para ser o nosso Salvador. Foi essa pessoa que não foi criada, que morreu numa cruz, para salvar você e a mim. O seu filho é a pessoa mais preciosa que Deus tem. Deus não quer que você e eu nos apegamos, conhecemos, nos comprometemos a coisas que são criadas. Ele quer que nos comprometemos com uma coisa incriada, o seu filho. Então, Deus está convidando para que nos acheguemos, conheçamos, confiamos, sejamos salvos pelo seu filho. Mas, diz aqui, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Não quiseram. Estranho, né? Convida as pessoas para um festinho de aniversário. E cada um tem que levar um pouco. Vão. Está chovendo? Vão também. A rua tem buraco, tem barro? Vão. Festa na madrugada. Frio. Frio de rachar. Chovendo. Doente, gripado. Vão. Vão e com prazer. E querem ser o último a sair de lá. Mas agora, para serem salvos, para se chegar a Deus, para receber algo bom de Deus, que é a salvação para morar no céu, diz ali, não quiseram vir. Será que eu estou falando com alguém assim? Você está aqui só porque teve que vir? Você gostaria de ser salvo, meu amigo? Você gostaria não ser religioso, não simplesmente ser uma pessoa que tem que andar sempre com a Bíblia e agora ser chamado de crente. Não, meu amigo, ser uma pessoa salva, uma pessoa que vai para o céu, uma pessoa que um dia teve um encontro real com Cristo pela fé, que mudou a sua vida, perdoou os seus pecados, e agora você pode dizer e saber e pensar, eu vou para o céu. Seja pela morte, seja pela vinda de Cristo, eu vou para o céu. Mas sabe, o bom em Deus é que Ele não desiste no primeiro nosso não, né? Quantas vezes você já disse não para Deus, né? Eu disse muitas vezes não para Deus. Sabe, que pensa que eu estou contente e feliz de ter dito não? Não. Eu sinto vergonha. Talvez você não tenha vergonha ainda, mas vai sentir se você for salvo. É dito aqui, o rei mandou novamente os servos, agora não só como um convite, mas sim mostrar para aquelas pessoas que, para onde eles estavam sendo convidados, era uma coisa boa, era uma coisa onde eles iam encontrar satisfação. Diz aqui, enviou outros servos, talvez com um melhor argumento, melhor presença. Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Deus não desiste tão fácil assim. Mesmo o pecador, a pessoa se esquivando, dizendo não, então Deus volta. E Ele tenta convencer aquela pessoa que é importante Ele vir para ser salvo, Ele vir para conhecer o seu filho, que o que Ele tem para oferecer é melhor do que o que Ele tem. Sabe o que eles disseram, essas pessoas aqui? Não fizeram caso. Nós não queremos saber. Foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Note, nós lemos que Deus tem o seu filho. Como eu disse, incriado, ele não foi criado. Mas as pessoas têm o seu campo, o seu negócio. Notou que existem as coisas de Deus e as suas coisas?
As suas coisas não são as mesmas coisas de Deus. É bem distinto aqui, né? Deus tem as suas coisas. Você tem as suas coisas. Para você ter as coisas de Deus, você tem que abrir mão das suas coisas. E aí você decide. Ficar com as suas coisas, meu amigo, é escolher o inferno, escolher a perdição. Não é deixar o seu trabalho, não é deixar a sua família, não é deixar estas coisas, mas, meu amigo, coisas que prendem o seu coração e afasta você de Deus, você sabe o que é, né? Você ama, você está preso, mas você precisa deixar. Você precisa ter um firme propósito no seu coração. É isso que se chama a palavra conversão, né? Conversão, você está indo para lá, você tem as suas coisas, então você se converte. Agora você vai para cá. O arrependimento tem a mesma conotação. Você compreende que aquilo está errado. O que Deus está oferecendo está certo. Então eu abandono. Eu viro as costas. Eu quero as coisas de Deus. Sabe, este é um assunto que você tem que decidir. Um dia eu decidi na minha vida, meu amigo. Eu não posso decidir para você. O que eu posso é tentar explicar que você precisa fazer isso. É por isso que Deus aqui envia os seus servos para fazer isto com as pessoas. Deus ainda está enviando os seus servos hoje para fazer isto com você. Um dia eu ouvi a mesma mensagem. Outros servos falaram comigo. E chegou uma hora que eu vi. O mundo. E tudo que eu tinha desfrutado até ali não valia a pena para eu perder a minha alma no inferno. E sabe, o que me despertou para eu buscar essa salvação, esta bendita pessoa do Filho de Deus, foi ver uma moça de 15 anos num caixão, com toda a saúde. Ela foi em Torres. Todos conhecem aqui Torres, né? E aquelas pedras que tem lá, que você é tão bonito, tem aquelas escadas, você desce e vai lá. Ela veio de Cachoeirinha numa excursão. Eu morava lá. Ela desceu viva, mas não subiu viva. Eu vi aquela moça ali, chamada Magda. E eu me coloquei no lugar dela. Eu tinha 18 e ela 15 anos. E eu pensei, se fosse eu que estaria nesse caixão aqui, eu sei que eu estaria no inferno. Porque eu não tenho a salvação que Deus oferece. Eu não sei onde ela está. Mas eu sei aonde eu estaria. E meu amigo, aquilo ali, aquela cena bastou para mim tomar uma decisão na minha vida. Porque sabe, aquela moça tinha 15, eu tinha 18, eu já podia ter morrido 3 anos antes. Não é? Se eu estivesse no lugar dela. Eu busquei essa salvação e eu encontrei. Não estava escondida. O problema sempre está do lado do pecador. Nós vemos aqui Deus se esforçando em convidar o pecador, em chamar o pecador. Eu vou terminar com a cena deste homem aqui que entrou na festa sem as vestes nupcial. Nós vemos que os primeiros não quiseram vir. Eles estavam decididos a não aceitar o convite. E nós vemos que até outros mataram os servos, mataram as pessoas que tentavam persuadir, convidar para a salvação. Mas nós lemos de outros que aceitaram, foram salvos. Nós lemos até de pessoas simpatizantes, que estavam no meio do povo de Deus. Mas faltava realmente a salvação. A Bíblia aqui chama da veste nupcial. A roupa na Bíblia, a veste na Bíblia, nos fala de justiça. Porque pela roupa se mostra o caráter da pessoa, né? Hoje em dia dizem que não, né? Hoje, mas é. A roupa mostra muito o caráter. É assim que a Bíblia define. Não vamos entrar no mérito do que as pessoas dizem. E aqui a roupa mostra a justiça.
Este homem, você lembra, um homem está ali sem esta veste nupcial. Ele está junto com os demais crentes e tudo está bem. Parece que tudo vai dar certo. Ele está indo também para o céu. Mas quando Deus coloca o olho, quando Deus vê, diz ali quando o rei estava para examinar os convidados. Viu aquele homem? Chamou ele, amigo. Como tu entraste aqui não tendo veste nupcial? Diz que ele emudeceu. O que isso nos mostra? Ele não ficou argumentando, olha, eu não encontrei a roupa na entrada, não me avisaram, eu não sabia de nada. Não, ele sabia. Ele sabia como era realmente uma pessoa ser salva. Ele sabia qual era o passo para ir para o céu. Mas ele disse, eu vou fazer do meu jeito. Ele só emudeceu, ele fechou a boca. Porque com Deus, Deus conhece o nosso coração, né? Melhor do que nós mesmos. Ele, quando estava ali, podia enganar os outros crentes. Ele podia dizer, não, essa gente faz do jeito, eles são muito radicais, eles querem ser crente desse jeito, mas eu vou ser do meu jeito. Funcionou. Até quando Deus colocou o olho nele. Ele disse, não, amigo, tu estás errado. E outra coisa, não houve tempo dele se arrepender, não houve tempo dele mudar de ideia e buscar a salvação, não. O rei disse, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu amigo, este assunto é sério. Você pode brincar, talvez, até a hora da morte, mas passando desta vida. Ou se Cristo voltar, meu amigo, você vai ficar. Se você não tem a verdadeira salvação que Deus oferece, você ainda continua aquele pecador perdido. Pode se sentir bem, mas isso não resolve. Deus, ele tem uma salvação que ele preparou por meio do seu Filho. E ele quer que você vista esta salvação. E menos do que isto, Deus não aceita. Você pode aceitar, os outros podem aceitar, mas Deus não aceita. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus, vou repetir, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só tem um Salvador, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. A Bíblia diz para você ser salvo, é crer no Senhor Jesus Cristo. Pela fé, você descansa nele, reconhece, ele morreu por mim. Você pode fazer isto, meu amigo? Eu fiz isto. Mas quem garante isto? Como é que nós vamos ter certeza? A Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus Cristo disse para aqueles que creem nele, ele disse, eu dou vida eterna e nunca hão de perecer. Essas são verdades bíblicas. Você pode fazer isso, meu amigo. Crê no Senhor Jesus. Ele é uma pessoa real. Você será salvo. Espero que você medite no que ouviu essa noite e tome essa decisão. Você precisa disso. Vamos orar.